crianças, tudo bem? Um bom dia para todos. Hoje, mais uma aulinha do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estar no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, no item 8 e 9, que se intitula-se Parábola da Figueira Seca. Vou fazer a leitura do Evangelho, a prece de iniciação e depois os comentários, do que foi lido do Evangelho. Então vamos agora pedir e agradecer a Deus, por essa oportunidade de estarmos neste momento. Então, agradecido, Senhor Jesus, estamos aqui nesta manhã de mais uma sexta-feira para podermos refletirmos mais um pouco dos seus ensinamentos. Que o Senhor possa, neste dia, nos abençoar, nos amparar, nos enriquecer, Senhor, com seus conhecimentos de amor para confortar os nossos corações. E assim pedimos a permissão a Deus, nosso Pai, aos mentores da nossa casa, que possamos dar por início a mais uma leitura do Evangelho e reflexão desta manhã. Que assim possa ser. Então, agora eu vou fazer a leitura do Evangelho. Espero que todos vocês estejam acompanhando o Evangelho, com o livrinho em mãos. Se vocês ainda não têm esse livrinho, o Evangelho, que peço ao papai para adquirir, porque é uma fonte de enriquecimento para nossas almas, Então, vou fazer a leitura e depois os comentários do Evangelho. Então, é o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, Parábola da Figueira Seca. Item 8. Quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, dirigiu-se a ela para ver se encontrava alguma coisa. Tendo-se aproximado, nada encontrou, apenas folhas, porquanto não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram? Na manhã seguinte, ao passarem pela figueira, eles viram que ela havia secado até as raízes. E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus. Disse: Mestre, vê como a figueira que amaldiçoastes ficou seca. E Jesus lhe respondeu: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que todo aquele que disser nesta montanha, tira-te desse lugar e lance-te ao mar. E isso se hesitar no seu coração, mas acreditando firmemente que tudo o que disser acontecerá, e ele o verá efetivamente acontecer. Isso está anotado em Marcos 11, 12 a 14 e 20 a 23. A figueira seca é o símbolo das pessoas que só têm aparência do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Dos oradores que possuem mais brilho que solidez, suas palavras têm verniz artificial, agradam aos ouvidos, mas quando são analisadas, não se encontram nelas nada de substancial para o coração. Após ouvi-las, pergunte-se que proveito tiramos delas. É ainda o símbolo de todas as pessoas que têm meios de ser úteis e não são, de todos os projetos irrealizáveis, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta na maior parte do tempo é a verdadeira fé. A fé realmente fecundada, a fé que abala as fibras do coração. É uma palavra, a fé que transporta montanhas. Essas são as árvores que têm folhas, mas não têm frutos. Por isso Jesus a condenou à esterilidade, visto que um dia virá em que elas ficarão secas até as raízes. Isto é, em que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem para a humanidade, serão reduzidas a nada, em que todos os homens voluntariamente inúteis que não colocaram em ação os recursos que trazia consigo serão tratados como a figueira que secou. Então, é uma bela reflexão para a gente poder analisar essa questão, da parábola da figueira santa,
né? Então, esse enriquecimento dessa manhã vai nos levar a uma reflexão para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Então, como falou aqui no Evangelho, né, quando saíam de Betânia, né, como está aqui na passagem, ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempos de figo. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Então Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoastes. Jesus, tomando a palavras, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos, em verdade, que aquele que disse a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontecesse. Então, essa circunstância, né, essa passagem aconteceu no dia seguinte à entrada de Jesus em Jerusalém, montado, né, em seu burrinho e saudado pelo povo, né, com ramos de palmeiras. Ao final desse dia, Jesus regressou junto com os discípulos para as cenárneas da cidade, no local denominado Betânia, onde residiam os irmãos Lázaro, Marta e Maria, na casa dos quais ele acostumava se hospedar. Então, a simbologia, né, dessa questão da figueira santa é uma parábola, um símbolo empregado por Jesus naquela época, para afirmar que, infelizmente, né, os judeus, né, que são aqueles povos, né, daquela época, apenas apresentavam a ideia de um povo fervoroso, né, mas que, na verdade, aquela fé não produzia nenhum fruto, nem espiritual, nem moral. Era só na questão do povo, né, fervoroso, como ele está mencionando para a gente, né, e que não produzia nenhum fruto, né? Então, ele comparou a figueira santa, né, com aquele povo daquela época, né, na questão, né, da fé, né, da produção da fé, né? Não tinha, né, na questão nem espiritual nem moral, né? A expressão aproximou-se da árvore, né, representa o que, né, para a gente? Representa a presença de Jesus perante o povo judeu, tão próximo da grande cidade, observando e analisando a verdadeira condição espiritual de seus habitantes. A gente não pode acreditar, né, como disse aqui no Evangelho, que Jesus amaldiçoasse qualquer ser vivo. A gente não pode acreditar nisso, né? Por que a gente não pode acreditar, né? Pois isso seria, né, uma contradição, né, com aquele que representa o quê? O amor, né, a expressão mais sublime, né, aquele que veio nos governar, nos orientar. Então a gente não pode acreditar, né, nessa questão, né, de que Jesus amaldiçoasse qualquer ser vivo, né, como está na representação desse evangelho, dessa passagem, né? Porque seria tudo ao contrário do que ele representa para a gente, de amor, bondade, né? Então deve-se entender, portanto, que a figueira foi um símbolo, né, utilizado por Jesus para representar o povo de Israel daquela época, né? Um povo que é rebelde, orgulhoso, né, aos ensinamentos que Jesus trazia. E trazendo um pouco para nós, é nós lá no passado, né? É a gente, o povo hebreu, né? Nós somos aqueles povos lá antigos. Nós não podemos, né, sair, né, e dizer, crucificar aqueles povos, não, que aqueles povos foram nós, com certeza. Ainda é rebelde, orgulhoso, né? A gente não segue os ensinamentos do Cristo. Então a gente não pode fazer julgamento daquele povo lá atrás, porque foram nós mesmos, pelo processo reencarnatório. Entendeu? Então, as lições que essa figueira, né, seca nos traz, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos que a figueira seca é o símbolo das pessoas que têm apenas as aparências do bem, mas na verdade não produzem nada de bom.
né? São as pessoas que querem passar uma imagem que não correspondem ao que realmente são. Então a gente vê muitas pessoas assim, né? Que quer passar uma imagem que verdadeiramente no seu coração não é. Então, a gente lá no Evangelho está dizendo, né, dando um exemplo dos oradores, dos palestrantes, que falam muito bem, que se expressam de maneira, né, muito assim, nobre, tem muito brilho e fazem muito sucesso entre os seguidores, né? Mas tudo que falam não passa de palavras vazias, né? Poucos eles praticam aquilo que falam, né? E a figueira seca também representa as pessoas que têm a chance de serem úteis e não são, né? As pessoas que têm aquele dom de exercer, de ajudar, né? Mas tem aquela proposta, aquela oportunidade de ajudar as pessoas, mas, né, não são. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, diz que todos os homens voluntariamente inúteis por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados, né, como a figueira santa, como Jesus, né, nos mostrou na sua representação. Né? Nós temos a chance de produzir frutos em todos os lugares onde vamos, através dos nossos exemplos. Né? Então todos nós temos, né, essa oportunidade de produzir esses frutos, né, frutos bons, né, que é o quê? É você, através dos exemplos, né, você dá os exemplos às pessoas, ajudarem as pessoas. Né? Então, além dos locais, né, de trabalho, de estudo, do convívio social, devemos dar frutos em primeiro lugar, dentro dos nossos lares, no trabalho, com os amigos. Né? Porque do que adianta, né, da porta para fora sermos cristãos exemplares se dentro do nosso próprio, né, dentro do próprio lar somos carrascos, né, daqueles a quem amamos, né, dentro da família. Né? Então, pelo contrário, vamos começar criando, né, o que? Dentro de nossas casas, um verdadeiro lar, né, ajudando o outro, compreendendo o outro, sendo amigo, né, dentro do nosso ambiente familiar, para a gente começar a espargir, né, esse sentimento melhor para outras pessoas. Então, se minha árvore familiar somente produz intrigas, discussões, intolerâncias, agressão física ou verbal ou psicológica, ela é tão seca quanto a figueira da história. Agora, se eu dou minha cota de participação para a harmonia do lar, mesmo que os outros não valorizem isso, mesmo que as pessoas dentro do lar não valorizem, não entendam, né? Eu estou o quê? Permitindo que os primeiros frutos, né, comecem a brotar a partir de mim. Né? Então, Allan Kardec, né, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, ensina o que para a gente? Que a figueira seca representa todo aquele que pode ser útil, mas que não faz nada de bom. São aqueles que pecam por omissão. Né? Então, são as pessoas que são omissas. Né? Ele inclui aqui, né, ele fala diretamente dos médiuns, né, que não querem se comprometer, né, com o quê? Com o exercício da mediunidade, como forma de exercer a caridade aos que sofrem moral e espiritualmente. Então, este convite desta passagem nos leva aqui, né, que possamos utilizarmos todas as oportunidades de sermos úteis, em primeiro lugar, na nossa família, depois no trabalho, na escola, né, no centro espírita, na sociedade, e cultivarmos o que, gente? A fé raciocinada, né? A fé embasada, né? E nunca, né, o que? A fé cega, né? Desta forma, o mundo vai o que? Melhorando, quando que cada um de nós nos tornamos pessoas o que? Melhores. Então, é dessa forma, né, que essa reflexão deste dia, né, vem nos colocar para enriquecer os nossos corações. Então, essa foi a nossa mensagem desta manhã, que todos possam ter um melhor aproveito dos ensinamentos, né, deste momento, e que possamos colocar em prática, como diz aqui na mensagem,
para sermos mais felizes. Então agora eu vou fazer a nossa prece final para a gente agradecer a Deus a oportunidade de estarmos neste momento. Agradecemos então, Jesus, a Ti, a Teu coração generoso, a oportunidade amiga de estarmos aqui neste momento, refletimos esses Seus ensinamentos, que a gente possa pôr em prática, né? Não só ter conhecimento, mas pôr em prática, ajudar o irmão ao nosso lado de caminhada a ser feliz também, né? Que é propondo ao irmão, amigo, que seremos felizes também, né? Para uma construção melhor, né? Para nossas vidas. E assim pedimos a permissão aos espíritos amigos, mas acima de tudo a Deus nosso Pai, que possamos dar por encerrado por este momento de nossa parte a reflexão do dia do Evangelho. Que assim seja. Obrigado, crianças, boas reflexões, um bom dia e que Deus possa nos abençoar. Até a próxima, se Deus quiser.